Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Júlio Meister, eu sou um dos professores de matemática da equipe do Tubo Aulas. A gente vai mostrar aqui para vocês hoje uma aula sobre teoria de conjuntos. Essa aula é dividida em vários módulos, é importante que você acompanhe as outras aulas no nosso canal. E a nossa primeira aula fala sobre conjuntos numéricos, tá? Quem são esses conjuntos numéricos? Na verdade, os conjuntos numéricos, a grosso modo, servem como se fosse um catálogo de diferentes conjuntos, onde esses conjuntos eles vão aumentando a sua complexidade com o passar dos próximos passos, né, dos próximos conjuntos. Esses conjuntos numéricos eles começam de uma forma grossíssima, um modo mais simples, e eles vão aumentando de complexidade. O primeiro dos conjuntos que a gente tem aqui é o conjunto dos números naturais. Os números naturais eles são apresentados ali na tua tela com a letra N estilizada, né? Qual é a característica desse conjunto? Tá? Quando você observa a tela, você tem ali o N igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinito. O conjunto dos naturais, ele não tem elementos negativos e ele não tem elementos fracionários, né? Por exemplo, 7 meios, 3 quintos, ele não tem números quebrados, não tem números com vírgula, grosso modo, tá? Então, essa é a principal característica do conjunto dos naturais. Ali, quando você olha logo na linha abaixo, você também tem um N com um asterisco. Qual que é a ideia daquele asterisco? Esse asterisco serve para classificar, é uma linguagem que serve para classificar qualquer conjunto numérico, tá? A presença do asterisco faz com que você não tenha o zero no conjunto. Então observa que quando aparece ali o N asterisco, a gente tem o conjunto dos naturais sem o zero, começando a partir do 1, 2, 3, 4, 5 e infinito, tá? Qual que é a utilidade desses conjuntos, né? Quando a gente quando a gente trabalha em relação a pré-vestibular, em relação a concurso público, em relação ao Enem, para que serve você saber esses conjuntos numéricos, tá? Muitas vezes a questão aparece da seguinte forma: ele te faz um questionamento e ele quer a resposta, mas não é qualquer resposta. A resposta que está apenas ligada àquele determinado conjunto. Observe que ali você tem uma equação do segundo grau, uma simples equação, que é x² menos 9 é igual a zero. Nós não vamos nos deter nessa aula de como resolver essa equação, né? Nós vamos pular direto para a solução. Quando a gente resolve essa equação, as duas respostas dela são menos 3 e 3. Mas observe que se a questão lhe pede, por exemplo, olha, eu quero as respostas, eu quero que você assinale a alternativa cuja resposta pertence ao conjunto dos naturais. Eu quero que a resposta seja dos números naturais. Observe que menos 3 não pertence aos números naturais. Então essa é uma das alternativas. Se você marcar lá, por exemplo, alternativa A, 3 e menos 3, não é a alternativa correta. A única resposta que corresponde aos números naturais é a 3. Então, observa ali na tela, você tem ali um lembrete, né, sobre a ideia do pertence e não pertence, que nós vamos entrar em maiores detalhes na próxima aula, mas como é importante você saber como funciona esse catálogo de conjuntos, né? Que conjunto, que resposta pertence a qual conjunto. Depois dos números naturais, a gente tem os números inteiros, tá? Os números inteiros têm um pequeno avanço em relação aos números naturais no seguinte sentido. Os números inteiros são representados com a letra Z estilizada, tem uma barrinha, né, uma barra dupla sobre a letra Z. E os números inteiros, eles não só têm a parte que a gente diria parte positiva, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Ele vem lá da parte negativa. Se você for pensar na reta numérica, então ele viria do, por exemplo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E depois 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, tá? Então, como alguns alunos comentam, então quer dizer que ele é infinito para os dois lados. É isso aí, uma forma de ver os números inteiros. Note que ali logo na segunda linha, você tem, dentro dos números inteiros, nós temos os naturais. Se você for pegar do zero em diante dos números inteiros, é exatamente aquilo que você tem ali sobre os naturais. Então, logo à direita, nós temos a seguinte explicação, né? É possível afirmar que os naturais estão contidos dentro dos inteiros. Tá? Outra aplicação importante dos inteiros que nós temos aqui é o conjunto dos números inteiros com asterisco. A gente sabe que com a presença do asterisco nós não temos o zero é suprimido. E tem um outro conjunto que é interessante, que é o Z+. Tá? O que tem o Z+, né? Alguns alunos comentam assim, professor, se tem o Z+, então quer dizer que são só os positivos, mas o que o zero está fazendo ali? Na verdade, o Z+, a ideia do Z+, é que ele exclui os negativos. Então tome cuidado. Quando a gente tem um Z+, não quer dizer que são só os positivos. São os positivos incluindo o número zero. O Z+ exclui os negativos da relação desse conjunto. Quando a gente trabalha com Z-, o zero também entra dentro desse conjunto, porque qual é o significado do Z-? Não é que são só os negativos. Se fosse assim, o zero não estaria no conjunto.
mas o significado correto do Z- é que nós estamos excluindo todos os positivos. Então é tudo tirando os positivos fora. Então o Z+, ele vai ter todos os positivos incluindo zero, e o Z- vai ter todos os negativos incluindo zero. Tem uma forma de você retirar o zero. Como é que seria isso, né? Se o conjunto tivesse um asterisco na parte superior, bom, aí neste caso nós não teríamos o zero, tá? Ali na tela também é interessante salientar que o Z+, ele é igual ao conjunto dos naturais. A gente tem uma boa coincidência, tá? Nesse conjunto, pessoal, que é lá no 7º ano do ensino fundamental, antiga 6ª série, vocês começam a estudar esse conjunto e trabalhar com as regras de sinais. As famosas regras que dão um pouquinho de dor de cabeça para muita gente e não é trivial a regra de sinal, ela merece bastante atenção mesmo. Aquelas regras que dizem que menos com menos é mais com menos é menos, que em outras aulas a gente vai apresentar com bastante carinho para você não ter mais dificuldade nesse tópico, que é bastante polêmico, tá? Qual que seria o próximo conjunto numérico que a gente tem para apresentar aqui para vocês? É o conjunto dos números racionais. Então observe que o conjunto dos números racionais, a forma como ele é apresentado como um conjunto já é um pouquinho mais complexa, tá? Por que é apresentado daquela maneira, né? Porque os racionais, ele permite, a partir de agora, você começa a ter as frações, a grosso modo, tá? Números quebrados, né? Então seria o 0,25, 0,26, 0,27, por exemplo. E não teria como citar de um em um todos esses números com vírgula, porque entre um número e outro nós temos infinitos números. Então a melhor forma de expressar um número racional é através de fração. É por isso que no quadro você tem a seguinte simbologia, que o racional, que é um Q estilizado com barra dupla, ele é da seguinte forma, ele é um x que é igual a sobre b, que é igual a uma fração. Tal que o a, ele é um número inteiro, então a parte superior da fração é qualquer número inteiro, e a parte inferior da fração, ele é um número inteiro com asterisco. Por que tem aquele asterisco ali? Porque não existe fração com um denominador igual a zero. Tá? O zero ele não divide ninguém. Você nunca pode ter no denominador um zero. Tá? Então, exemplos de números racionais que a gente tem aqui, né? O 7 ele é racional, o 7 por si só é, porque uma principal característica do racional é um número que pode ser escrito como fração. Você pode escrever o 7 como 7 sobre 1. É claro que a gente, quando está fazendo a conta, não escreve 7 sobre 1, escreve simplesmente o 7. Mas o 7, você podendo representar ele como fração, ele é considerado então um número racional. Então, 2 quartos, 3 quartos, 2 quintos, 1 sétimo positivo ou negativo, ele acaba sendo um número racional. Ali no quadro você tem um exemplo que é o 1,2. Né? Por que ele é racional? Porque ele pode ser representado como 12 décimos. O 134,75 ele é considerado um número racional, porque a gente pode escrever ele como 13.475 dividido por 100. E outros números também são interessantes de mostrar para vocês, que são números que causam bastante estranheza. Já aconteceu de você estar fazendo uma conta e aparecer assim para você 0,333333, né? 0,424242, 0,727272. E quando a gente faz essa conta, aparece o resultado na calculadora, você pensa, eu errei alguma coisa, né? Tem uma coisa estranha aqui, tá? Esses números aparecem através de divisões e eles são chamados de dízimas periódicas. Tá? Então, uma característica do número racional, que é um número com vírgula, que tem infinitas casas depois da vírgula, ele é chamado de dízima periódica, eles aparecem sim. Ali no quadro você tem uma tela que a gente tem uma divisão dos 3 nonos, que é 3 dividido por 9. Aparece ali para você o zero em vermelho do lado, porque quando a gente faz a divisão de 3 por 9, a gente se pergunta quantas vezes o 9 cabe dentro do 3? Não cabe. Então é necessário a gente fazer a inserção do zero e começar a fazer a nossa divisão passo a passo. Em outras aulas, você vai ser lembrado direitinho de como usar essa técnica para fazer a divisão. Mas se você lembra, faz a experiência, divide 3 por 9 e você vai ver que vai acontecer exatamente o que tem ali no quadro. A divisão não termina nunca. A gente sempre vai ter um resto, vai baixar o zero, segue a divisão, a gente vai ter o mesmo resto, vai baixar o zero, segue a divisão, essa divisão você vai passar o dia inteiro fazendo ela, certo? Então essa é uma das principais características do conjunto dos racionais, tá? Agora, há instante atrás você deve ter percebido que eu falei que no número racional a gente não pode ter o zero no denominador. Bom, por que a gente não pode dividir por zero, né? Por que essas coisas não acontecem? Eu gostaria muito que, se possível, você pudesse fazer uma experiência com a tua calculadora, tá? Se tu tiver no smartphone agora,
Algumas calculadoras acabam mostrando um resultado um pouco diferente. Se você estiver usando o Windows, a calculadora do Windows ela é mais interessante, que ela vai exibir exatamente o que eu vou te mostrar aqui. Eu vou mostrar para você uma equação simples, tá? Uma equação que diz ali 2x é igual a 6. Se você não lembra como resolve a equação de primeiro grau, é muito simples. Aquele 2 que está colado no x ali, como é que a gente se livra dele, né? Como é que a gente passa ele para o outro lado? Tá? Eu estou usando termos mais simples aqui, porque não é característica dessa aula a gente explicar a equação de primeiro grau, mas a gente vai fazer o que com aquele 2? A gente vai passar ele dividindo. A gente vai ter x é igual a 6 dividido por 2 e o x é igual a 3. O que acontece com essa solução da equação? Uma equação bastante simples, né? A gente tem um resultado bem definido para x. O x é igual a 3 e isso é indiscutível. Se você voltar para o início da equação, a gente pode fazer uma pergunta muito simples. O que está escrito ali? 2 vezes quem é igual a 3? Sem usar qualquer técnica para resolver a equação. 2 vezes quem é igual a 3? A gente sabe então que 2 vezes 6 é igual a 3. Fica perfeito, tá? Essa equação é bem definida, não mostra nenhum problema, mas agora eu vou mostrar uma equação que vai dar algumas dificuldades. Quando a gente coloca ali 0 vezes x é igual a 0. Qual que é o problema dessa equação aqui? Quando você coloca ali 0 vezes que número que dá 0? Por que essa é uma equação que ela é indefinida, tem um resultado indefinido? Porque pensa o seguinte, se você for colocar 0 vezes 1000, vai dar 0. 0 vezes 500, vai dar 0. 0 vezes qualquer número dá 0. Então, diferente do primeiro exemplo de equação, essa equação aqui ela não tem um resultado definido. O meu x pode ser qualquer coisa. Então, quando a gente faz uma equação onde, na solução da equação, eu tenho 0 dividido por 0, vai aparecer resultado indefinido. Faz essa experiência na tua calculadora, pega a calculadora, abre agora e coloca assim, ó, 0 dividido por 0 e vê o que vai aparecer aí para ti. Provavelmente vai aparecer resultado indefinido, tá? Agora, um outro caso que o zero, a divisão por zero dá problema, que é super interessante, é essa daqui. Quando você tem ali, por exemplo, 0 vezes x é igual a 7. O que está sendo colocado ali? 0 vezes qual número que dá 7? Aí a gente tem um problema muito sério, porque 0 vezes qualquer coisa nunca vai dar 7. 0 vezes qualquer coisa sempre vai dar 0. Então, quando a gente resolve a equação, a gente passa o 0 dividindo, 7 dividido por 0, e aí a gente vai ter uma coisa diferente. Em vez de ter um resultado indefinido, essa terceira equação ela é impossível de ser resolvida. Tá? Não tem como resolver. Então, faz o seguinte teste, 2 testes. Primeiro, faz 0 dividido por 0. Vai aparecer uma coisa na tua calculadora. Vai dizer que é um resultado indefinido. E quando você coloca qualquer outro número dividido por 0, a tua calculadora vai provavelmente dizer que é impossível dividir por 0. Tá? Então tem uma diferença entre indefinido e impossível nos resultados, mas independente da situação, toda vez que você divide por 0, você encontra um problema, certo? O próximo conjunto que eu quero mostrar para vocês é o conjunto dos irracionais. Esse é um conjunto interessante porque nota que a gente mostrou para vocês os naturais, os inteiros e os racionais, e são conjuntos que foram aumentando em sua complexidade com o passar do tempo. Os irracionais, eles surgem do seguinte problema. O número irracional ele não pode ser escrito como fração. Então, como aparece ali o i, que é o símbolo dos irracionais, o i estilizado, ele é igual a, ele pode ser escrito como x é diferente de a sobre b. Então, você nunca vai conseguir escrever esse número irracional através de uma fração, certo? Um grande exemplo, o maior exemplo, o carro-chefe que você tem dentro do ensino médio e algumas escolas de ensino fundamental é o número π. Se você for observar o número π, ele é o famoso 3,1415 e reticências. Por que reticências? Tem infinitas casas depois da vírgula. E a gente não consegue, então, de forma intuitiva, em dizer quais são as próximas casas depois da vírgula, só através de um cálculo muito específico. Então, diferente da dízima periódica, que você tem, por exemplo, 3, 3, 3, 3, 3 e etc., 7, 7, 7, 7, o número π você não consegue obter através de uma divisão. Tá? Outros exemplos que você tem de números irracionais são as raízes inexatas. Se você colocar na sua calculadora raiz de 3, vai aparecer o número 1,7 e um monte de coisa depois da vírgula, uma bagunça. A gente já vai justificar essa bagunça daqui a pouco, né? Mas não é nada previsível. São vários números após a vírgula. A raiz de 7, a raiz de 5. Se você colocar ali raiz de 4 é irracional, não. A raiz de 4 é irracional por um motivo muito simples. A raiz de 4 é uma raiz exata, né? Quem é a raiz de 4? É 2. Então 2 é um número natural, 2 é um número inteiro, 2 é um número racional, mas irracional não.
Tá? Existem outros números irracionais e outras formas de trabalhar com ele. Nós vamos classificar e trabalhar de uma forma mais sucinta para apresentar para vocês, e nas próximas aulas, nos próximos módulos, né, da teoria de conjuntos, você vai ter então aplicações e uma definição mais firme sobre isso, né? Agora, quando os números têm infinitas casas depois da vírgula, existe uma seguinte confusão, tá? Ele vai ser racional ou irracional? Todo número irracional acaba tendo essa característica. O irracional, ele tem infinitas casas depois da vírgula. O racional, em alguns casos, tem infinitas casas depois da vírgula. Que casos são esses? No caso da dízima periódica. Observa o primeiro exemplo que a gente tem ali, que é o 0,333333. Né? Ele é uma dízima periódica porque o 3 ele se repete infinitamente e por isso a gente pode dizer que ele é um número que pertence ao conjunto dos racionais. Tá? O que nós temos no segundo exemplo? 0,454545. Ele é uma dízima periódica também. A dízima periódica, o 45, ele se repete infinitamente. Em função disso, é possível escrever este número como uma fração. Nós veremos isso adiante. E dessa forma eu posso afirmar, então, que ele é um número racional. Agora, o próximo exemplo que a gente tem ali é 0,1475 e uma bagunça, né? Eu não consigo identificar ali um padrão de qual é o próximo número que eu vou ter, mesmo depois das reticências. Então, pelo fato de nós não termos um padrão, não termos uma dízima periódica ali, nós podemos catalogar esse número como um número irracional. Agora, o que gera bastante confusão, já foi colocado em algumas questões de vestibular, é o último exemplo, que você tem ali o 0,10110100. Observa bem o número como ele está. Tu nota que existe uma sequência lógica nele. Tá? Então, diferente do exemplo anterior, que era uma bagunça depois da vírgula, ali você tem uma sequência lógica. Mas apesar da sequência lógica, é uma dízima periódica, ou seja, é um grupo de números que se repete de período em período? Não é. Então, não basta ter uma lógica ou um número ser bonitinho. Se não for dízima periódica, esse número não é racional, certo? Então, logo, esse número aqui ele é um número irracional. Então, para a gente tirar todas as dúvidas, número com infinitas casas depois da vírgula, se ele tiver dízima periódica, única e exclusivamente, ele vai ser racional. Caso contrário, mesmo que tenha um padrão bonitinho, ou seja bagunçado, né, não havendo dízima periódica, ele será um número irracional, certo? O próximo conjunto que eu quero mostrar para vocês é o conjunto dos números reais. Que conjunto é esse, tá? Ele, na verdade, ele é um pacote de todos os conjuntos que eu mostrei para vocês até esse momento. Então, o conjunto dos números reais são os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Eu quero que vocês observem o diagrama pelo seguinte. A gente tem de forma crescente, o primeiro, lá dentro na elipse, na menor das elipses, os naturais, né? Que era o 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Os naturais está contido dentro dos inteiros. Depois a gente viu que os inteiros estão contidos dentro dos racionais. E observe que você tem uma bolota separada ali dessa crescente natural, inteiro e racional. Os irracionais eles estão separados. Por quê? É um conjunto que é separado de tudo que a gente viu até o momento. E a junção de todos esses elementos a gente chama de conjunto dos números reais. Tá? Uma característica, algumas linguagens que a gente vai ver no próximo módulo, aparece ali o real, que é um R estilizado, ele é igual ao quê? Os naturais, união, é isso que significa aquele U que aparece na tua tela, né? União com os inteiros, com os racionais e os irracionais, certo? Bom, o próximo conjunto e o último que eu quero mostrar para vocês, é o último que você trabalha dentro do ensino médio, é o conjunto dos números complexos. Esse conjunto você vai ver só lá no final, provavelmente, no terceiro ano do ensino médio. Nós não vamos trabalhar muito aqui da definição do conjunto dos números complexos, mas eu quero só, a princípio, quando a gente fala sobre conjuntos numéricos, existe uma confusão muito clara que se faz na hora de você catalogar e responder algumas questões, tá? Então, primeiramente, o que é o conjunto do número complexo, tá? Existe uma resposta, uma solução que não consegue ser trabalhada dentro do número real, que é a raiz quadrada negativa. A raiz quadrada de menos 1, não existe um número real que responda a isso. Então, quando você fala, por exemplo, a raiz quadrada de 4, é óbvio, é o número 2. Agora, a raiz quadrada de menos 4, qual é a pergunta que geralmente você se faz? Bom, se é a raiz quadrada de 4, a gente pergunta assim, ó, qual que é o número vezes ele mesmo que vai dar 4? Então, 2 vezes 2, 4, ok. Agora, quando a gente pensa a raiz de menos 4,
qual que é o número que vezes ele mesmo vai dar menos 4? Não tem. Né? Se você for pensar menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais. Então não tem como resolver. E 2 vezes 2, obviamente, vai dar o 4 positivo. Então, por a gente ter essa dificuldade, que a gente começou a trabalhar a raiz negativa como um número imaginário. Então, a raiz de menos 1 a gente chama ela de i, que é o número imaginário. E o número complexo, ele tem uma característica que pode ser composta por duas partes, como te mostra ali no quadro, né? Você tem a parte real e a parte imaginária, tá? O que é importante salientar para vocês? Os números complexos, então, eles surgem através dessa novidade, que é o número imaginário, o número i, que vocês devem estudar no final do ensino médio. E a gente tem a seguinte característica. Abaixo eu tenho alguns exemplos ali, que quais são? A raiz de 5, o número 3, o 2i e o 4 mais 2i. Qual que é a grande confusão que a maioria dos alunos comete, tá? Ok, o número complexo ele passa a existir quando tem o número i na jogada. Não é verdade. Os complexos são todos os números que nós estudamos hoje. Só que quando eu tenho a apresentação da unidade imaginária, quando você tem os exemplos abaixo, o 2i, ele é apenas complexo. Agora olha o primeiro exemplo ali, que você tem o raiz de 5 e o número 3. Tá? O raiz de 5, ele é imaginário, ele é real e também é complexo. Tá? O número 3, ele é natural, ele é inteiro, ele é racional, ele é real e também é complexo. Agora, quando a gente olha para o 2i, quando aparece a unidade imaginária, esse número deixa de ser real e ele passa apenas a ser complexo. A confusão que todo mundo faz é o seguinte, o 2i, ele, poxa vida, né? Ele é complexo, ok, mas o número 3? O número 3 ele não é complexo, tá errado isso, tá? Não é complexo só quando aparece a unidade imaginária. Todos os números que nós estudamos aqui são complexos. Agora, quando tem a apresentação da unidade imaginária, ele é apenas complexo, deixa de ser real. Tá? Então, ali nos nossos dois primeiros exemplos, raiz de 5 e 3, ele é um número também real e complexo. O 2i, ele não é real, ele é apenas complexo. O 4 mais 2i, ele é um número apenas complexo, composto por parte real e parte imaginária. Tá? Pessoal, acompanhe as nossas próximas aulas sobre a teoria de conjuntos. Nós vamos mostrar novos elementos, relembrar para vocês a utilização de alguns itens como alguns símbolos, né, da união, da intersecção, pertence, não pertence, que é importante, como a gente opera com conjunto. Quero me despedir de vocês e pedir para vocês seguirem a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram e te inscreve lá no nosso canal. Um grande abraço para vocês e até a próxima!